Continuando a minha história, nesse 17 de março de 2025, em julho de 1945, Truman chega à Europa na conferência Potsdam. Ficou sabendo do sucesso do teste. Joseph Stalin, 1924-1953, líder soviético. Truman e Stalin e Churchill definiram o equilíbrio do poder entre os aliados que tinham certeza de vitória na guerra. O destino da Alemanha e o fim da disputa japonesa estavam sendo definidos. Foi nesta conferência que ocorreu a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Quando os soviéticos tomavam o território, eles também ficavam com o território. Em 15 de agosto, os russos entraram na guerra contra os japoneses. Truman esperava encerrar a guerra antes de Stalin, antes que Stalin entrasse na Guerra do Oriente, para com isso não ter que dividir o Japão com a Alemanha que estava sendo dividida. Truman foi comunicado do teste da bomba, sua potência e o seu sucesso. Truman queria que a bomba fosse um instrumento de paz e teria que falar, discutir isso com Stalin. Temos uma arma de poder destrutivo incomum. Truman falou a Stalin e este se calou. Truman buscava a rendição do Japão e queria uma rendição incondicional. Os japoneses ignoraram o fato, temiam o fim do império e do imperador Hirohito do Japão. A declaração de Potsdam chegou a Tongo em 26 de julho. Japoneses não se renderam, mesmo derrotados. Há fatos do antes e do depois da bomba para concretizar o que aquela arma era capaz. Escolheram a cidade cuidadosamente. Fizeram uma lista das cidades para escolher qual seria eleita para receber a bomba. Hiroshima, Niigata, Kokura, Kyoto. Kyoto foi vetada por ser o centro intelectual do Japão. Hiroshima tinha apenas uma base militar, 90% da população era civil. Desde agosto de 1945, a bomba atômica explodiu. A uma altura de 600 metros acima do solo, no céu da cidade de Hiroshima. Uma inocente população de civis, com o número de 350 mil seres humanos vítimas de uma bomba, de uma bola de fogo em forma de cogumelo gigante, com uma temperatura de milhões de graus Celsius, magnésio em chamas, em raios de calor, pulverizando uma cidade inteira. 3 segundos após a explosão, pessoas expostas aos raios morriam. Morriam pelas graves queimaduras. Rios eram transformados em rios de corpos. Rios de corpos carbonizados. Corpos em cinzas esfacelados,
ossos em cinzas, corpos vivos derretidos, roupas grudadas em corpos. A população tentava se lavar na chuva que caía, mas eles não sabiam que a água da chuva estava contaminada por uma chuva negra. A chuva negra radioativa. Mortos, gritos, 70 mil mortos na primeira hora, 140 mil, o dobro deste número, morreram em dezembro de 1945. A cidade de Nagasaki, em 1945. 3 dias depois, em 9 de agosto, Nagasaki foi bombardeada, em agosto de 1945. O alvo inicial não era Nagasaki, sim Kokura. Mas o tempo nublado fez os planos mudarem para um novo alvo. A segunda bomba, Fat Man, a bomba de Hiroshima, era uma bomba de urânio com potência de 15 quilotons, equivalente a 15 mil toneladas de TNT. A Fat Man era uma bomba de plutônio com 22 mil toneladas de TNT, jogada em Urokami, distrito de Nagasaki, um pouco ao norte, centro da comunidade católica de Nagasaki. 8.500 cristãos foram mortos na catedral. 2 padres estavam ouvindo as confissões de dezenas de fiéis que foram mortos na hora. A catedral foi destruída, cerca de 80 mil mortos, e a estimativa, não sabem exatamente quantos morreram em Nagasaki. A estimativa calculada até o 1º de dezembro, porque cerca de 15 a 20% dos mortos foram por estarem expostos à radiação, então não se tinha uma estimativa exata. A felicidade de Truman e o sucesso do massacre na missão de Hiroshima durou pouco. A felicidade de Truman. Hiroshima era uma cidade, não uma base militar. Stimson fez o seu relato. Até onde sabiam, a bomba matou 100 mil inocentes, 100 mil pessoas. Truman ficou triste e só depois do acontecido, Truman fisiologicamente ficou estressado, seu desconforto ficou claro. Relatou que a bomba não deveria ser usada como arma comum de guerra. Em 10 de agosto de 1945, o general Graves, em um memorando, solicita o planejamento para uma terceira bomba a ser lançada no Japão em uma semana. Truman, em reunião em seu gabinete, falou: eu ordenei que nenhuma outra bomba seja usada sem minha autorização expressa. Não podem fazer isso sem autorização do presidente. Truman iniciou o controle nuclear dos Estados Unidos. Em 11 de agosto, rendição incondicional do Japão. Truman e as bombas no Japão. Japão teria se rendido sem a bomba. O Japão teria se rendido sem as bombas serem soltadas.
Os dois alvos não eram militares. A guerra acabaria quando os russos chegassem. O Japão não tinha aliados, a sua marinha tinha sido destruída. O país estava fraco, sem suprimentos suficiente à população. Estados Unidos tinham um controle total da guerra. Então a pergunta que não quer calar: por que usar a bomba atômica para encerrar uma guerra sem os russos? Japoneses não resistiriam aos russos. Quando eles chegassem, os japoneses não iriam resistir aos russos. Os Estados Unidos se adiantou ao ato, uma guerra política às custas da maior tragédia que o mundo pôde observar, um dos maiores crimes de guerra. Americanos, em mais de 75%, apoiaram o uso de bombas. E outros mais acreditaram que mais bombas seriam necessárias e usadas contra o Japão antes da rendição. Mas eles não tinham recebido a imagem do que foi aquele genocídio. Somente após a divulgação das imagens das cidades atingidas, os americanos puderam admitir o preço do terror transmitido ao mundo. A União Soviética e o jogo de interesse. A União Soviética venceu a guerra contra a Alemanha, ocuparam metade da Europa e obtiveram muito poder. Em 20 de agosto, 2 semanas após Hiroshima, Stalin assinou um decreto da criação de uma bomba atômica. Estados Unidos, Europa, União Soviética e o enfrentamento futuro. Estados Unidos foi o único país a usar a bomba atômica em combate. Este é meu diário de histórias e memórias. Neste finalzinho de tarde, início de noite, onde aqui eu relatei as memórias do tempo. Donald Trump, em negociação para o fim da guerra da Ucrânia, onde a Europa está apoiando Volodymyr Zelensky. É um impasse. Novas guerras surgiram. Oriente Médio, Hamas e Israel estão em trégua na guerra, neste acordo de paz, onde os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, negociou a paz. A que preço não sabemos. Não sabemos nada com relação
A negociação que fazem esses países, o ser humano só fica sabendo quando é atingido, quando a bomba cai em sua casa e de alguma forma cai em sua cabeça. Porque na realidade, o ser humano não passa de número. Manipulado por um sistema de controle. A guerra hoje não é mais nuclear. A guerra hoje é da mídia, é da informação, é da inteligência artificial, do celular, digital. A guerra hoje não é a luta por territórios como era antigamente. A guerra hoje é a luta por países que tenham minério que possam ser extraído para servir de combustível na fabricação de naves espaciais para domínio do espaço, porque quem conseguir dominar o espaço domina o mundo. Essa é a realidade.